Olá, queridos irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de todos nós. Nós estamos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor em culto, entregando a Deus a nossa vida, o nosso ser, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pelo sustento, pela graça, pela misericórdia que tem sido dispersada sobre nós. E queremos lembrar aos irmãos que ainda estamos no mês de julho, fechando já o mês de julho, caminhando então para o encerramento já praticamente do mês de missões estaduais. E nós estamos ainda reforçando os irmãos que ainda têm a sua doação, que ainda têm a sua oferta para fazer pró-missões, que esteja enviando para a igreja ou através da conta, da igreja, que vocês possam estar enviando a sua oferta para que no final do mês possamos estar enviando então para a convenção. Então que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos que têm contribuído e têm colaborado com a campanha de missões. E continuo pedindo aos irmãos que estejam orando por cada missionário, por cada projeto, por cada trabalho evangelístico e missionário que nós temos no nosso estado do Rio de Janeiro. Então que a cada dia nós possamos colocar nas mãos de Deus a vida destas pessoas e estes trabalhos. E quero ler com os irmãos um texto. Antes disso, orar com os irmãos agradecendo por tudo. E já convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Nós estaremos lendo o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 20. Antes, nós estaremos orando. Então, convido você a orar juntamente comigo. Deus Pai, amado, bendito, muito obrigado por mais este dia. Lhe agradecemos, Senhor Deus, por cada momento que o Senhor nos acompanha, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege. Obrigado, Senhor Deus, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor para conosco. Mesmo ainda não sendo merecedores, o Senhor nos ama. E assim, Senhor Deus, entregamos toda a nossa vida, todo o nosso ser ao Senhor. Já entregando, Senhor Deus, em tuas mãos a vida dos nossos queridos irmãos missionários que estão no campo fluminense hoje trabalhando, exercendo, Senhor Deus, ali a obra para o crescimento do teu reino aqui na terra. Abençoe, Senhor Deus, cada missionário, cada projeto, e assim, Senhor Deus, que missões estaduais possa crescer a cada dia no nosso estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Senhor Deus, nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o texto que nós estaremos lendo, o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, diz assim: Porque fostes comprado por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós entendemos que nós devemos a cada dia glorificar a Deus, adorar a Deus em nosso corpo, em nossa vida, porque o nosso corpo e o nosso espírito pertencem a Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, quero também recitar com os irmãos neste momento o nosso tema e divisa do mês. O tema, os irmãos já estão ouvindo durante todo esse mês, é tempo de reconstruir. Vamos recitar todos juntos? É tempo de reconstruir. E o nosso tema, como os irmãos estão falando desde o início da nossa campanha, ele se desdobra em um outro tema, um subtema, que é tempo de ir. Que nós, como Igreja de Cristo, possamos entender que o momento é agora, o momento de estarmos divulgando, trabalhando, pregando, ensinando a palavra de Deus. O momento é agora. Então a nossa missão é ir e também reconstruir. E assim nós estaremos lendo também a nossa divisa, que se encontra em Neemias, capítulo 2, o verso 18. Um texto bem pequenininho, muito direto, muito simples e fácil da gente decorar. Sim, vamos começar a reconstruir. Então aqui Neemias está convocando o povo
para estar reconstruindo os muros de Jerusalém. E nós estamos aqui convidando a cada um dos irmãos que está nos ouvindo, que está participando juntamente conosco neste culto, a estarmos reconstruindo os muros que foram derrubados na vida da igreja, na vida das pessoas que estão à nossa volta, da nossa família, da nosso ambiente de trabalho, nossos vizinhos, que nós possamos reconstruir os muros, né, da fortaleza que é Deus, que está em nossos corações. Que nós possamos a cada dia reconstruir o nosso compromisso, reconstruir a nossa vida, a nossa dinâmica do dia a dia, reconstruir a cada dia com Cristo em nossas vidas. Então, quero convidar os irmãos a estarem louvando conosco juntamente, ouvindo e vendo, né, o hino oficial do mês, através do vídeo de missões que os irmãos poderão acompanhar aí. Então, Sou sal nessa terra, sou luz nesse mundo, sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu vivo, até onde Ele me convocar. Sou sal nessa terra, sou luz nesse mundo, sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu vivo, até onde Ele me convocar. É chegar um novo dia, tempo de celebração, pois a casa foi refeita agora desde a fundação. Quando Cristo é o oleiro, tudo novo se faz. Não importa onde tropeçamos, vida nova Ele traz. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Onde solidão havia, renasceu a comunhão. Sonhos que perdidos foram, inundam hoje o coração. Quando Cristo é o oleiro, tudo novo se faz. Não importa onde tropeçamos, vida nova Ele traz. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Sou sal nessa terra, sou luz nesse mundo, sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu sirvo, até onde Ele me convocar. Sou sal nessa terra, sou luz nesse mundo, sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu sirvo, até onde Ele me convocar. Tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Sou sal nessa Tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Agora, irmãos, depois de ouvir e louvar o Senhor através deste hino, né, um hino tão bonito de missões estaduais, nós estaremos orando, entregando a vida da mensageira, né? Essa semana nós temos uma mensageira, entregando a vida da nossa irmã Suzana nas mãos de Deus. Ela foi convidada para estar trazendo a mensagem nesta semana. Então, que Deus abençoe grandemente a família dela. E assim nós estaremos orando e já passando a palavra para a mensagem. Paizinho,
amado, bendito, querido do nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos neste momento lhe agradecer por tudo que aqui nós já falamos e fizemos para a adoração do teu santo nome. Receba com cheiro suave diante do teu altar o nosso culto, Senhor Deus, ao Senhor. Que possamos, Senhor Deus, em breve estar novamente juntos presencialmente para estar louvando ao Senhor. E assim, Senhor Deus, lhe pedimos que o Senhor abençoe neste momento a vida da Suzana. Tome, Senhor Deus, a sua família em tuas mãos, abençoe a sua saúde, o seu trabalho, a sua família. Nós assim oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Fique com a mensagem com a irmã Suzana neste momento. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, né? Nós já foi falado o tema, a nossa divisa, nós estamos no mês, já no finalzinho do mês de missões estaduais, e eu gostaria o tema de recitar mais uma vez o tema, né? Tempo, sim, é tempo de reconstruir, é tempo de reconstruir. E a nossa divisa, ela está em Neemias 2,18, que diz, na parte B, eu creio, sim, vamos começar a reconstrução. Tempo de reconstruir. Quando falamos reconstruir, é colocar de volta, de pé novamente, algo que foi destruído, algo que já existia, talvez destruído por falta de zelo, falta de manutenção, por desobediência, por esquecimento. Muitos motivos pode levar à destruição de algo que já existia ou que já estava construído, né? Algo bom. Bom porque se precisa reconstruir, porque é algo bom, né? Nós não pensamos em reconstruir coisas ruins, coisas más. Nós pensamos em reconstruir coisas boas que vão fazer algo novo, fazer voltar a esperança, voltar a ter esperança, motivação. E tem alguns pontos que eu gostaria de destacar com os irmãos, os quais nós passamos para um período de reconstrução. Nós passamos por choro, oração, confissão, arrependimento, obediência, coragem. Nós precisamos de determinação, fé, e também temos obstáculos. Vai aparecer obstáculos, sim, quando você estiver em processo de reconstrução, né? Mas o mais importante é que é preciso reconstruir. Quando pensamos em reconstrução, é porque algo bom foi destruído. E se nós vemos a necessidade de reconstruir, é porque nós sabemos, temos dentro de nós convicção de que algo muito bom foi destruído. E por essa destruição, de alguma forma, isso vem nos trazer prejuízos, dores, choro, né? Então, nós vamos estar lendo. Eu gostaria de convidar os irmãos, nós citamos apenas a nossa divisa, mas nós vamos estar aqui passeando um pouco nos versos aqui do capítulo 1, onde fala do choro, né, que nós falamos aqui, primeiro ponto, o choro. Porque quando algo é destruído, algo é perdido, né? Que o choro ele é decorrente de perdas, de algo muito ruim que nos acontece, como perda, morte, catástrofe, doenças, né? Separações, entre outras coisas, né?
e algo muito ruim que nos traz o choro, né? Lógico, tem choro de alegria, conta como a gente chora também de alegria, mas esse choro aqui que a gente fala, que é o choro do texto, é um choro de profunda tristeza, de profundo lamento, de profunda dor por perda, né? Então aqui nós vamos só destacando o choro lá no versículo, no capítulo 1, de 1 a 4, que diz assim, olha, as palavras de Neemias ao filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quiseve, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anine, um dos meus irmãos, e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e o que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, o restante que ficaram no cativeiro lá para a província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, né? Isso fala a questão, como é triste, né? O rompimento, a quebra, a destruição, né? E tudo isso acontece muitas vezes porque não estava havendo manutenção, vigilância, né? Um cuidado. E é o que acontece hoje em nosso meio, falando de igreja, né? Aqui do povo de Israel, representando a igreja. E muitas vezes nós estamos dispersos, nós não estamos atentos, né, ao cuidado com a nossa vida, ao cuidado com o trabalho do Senhor, ao cuidado com servir ao próximo, ao cuidado de cuidar, né? Porque a palavra de Deus também diz que aquele que faz o bem e não faz, sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Então há muitas perdas, né? Muitos danos, a falta de manutenção física e espiritual, né? Então a gente passa por essas perdas, por esse choro. E decorrente do choro, da perda, de tudo causado muitas vezes por negligência, por falta nossa mesmo de vigilância, de cuidado, de atenção. A única saída, a única forma de trazermos solução, ou de buscarmos a solução é através da oração, né? É através da oração. E é o momento, então, em que nós devemos intensificar a oração. Às vezes nós oramos uma vez por dia, ou 2 vezes, 3 vezes por dia, ou às vezes nem passamos um dia até sem orar. Mas no momento do choro é o momento de intensificar. E todos nós sabemos que o momento em que nós mais oramos é quando estamos passando por dores e dificuldades. Então, como eu falei no início, são pontos cruciais, são pontos que a gente não vai deixar de passar para ter a reconstrução, né? Para reconstruir. Nós vamos passar por esse processo, o processo do choro, o processo da oração, e intensificada, porque se não for intensificada, né, como que nós vamos conseguir? Então nós temos que orar até, né, nós conseguirmos, até que Deus venha nos responder, que Deus venha nos ouvir a nossa oração. E dentro disso, né, de oração, ele aqui falou que ele orou em vários dias, aqui no verso 1, no mesmo capítulo 1, no verso 6, na parte A, ele diz:
Pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, clamando ao Senhor. Senhor, abra, que os teus ouvidos estejam abertos para que o Senhor ouça a oração do teu servo. Então nós precisamos clamar para que o Senhor olhe, para que o Senhor ouça, pois o dano já aconteceu. E confissão. Senhor, eu preciso que o Senhor ouça o meu clamor. Mas e aí? O que eu fiz? O que eu fiz para que tudo desse errado? O que eu fiz para destruir ou deixar que fosse destruído algo importante na minha vida, ou no meu ministério, ou na minha igreja, ou no meio em que eu vivo, na minha família? O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer para que isso viesse a acontecer, para que viesse ou a perda, ou a destruição, ou tudo se ruir? Onde? O que eu vou dizer para Deus? Né? Quer dizer, é o momento da confissão. Senhor, isso aconteceu porque eu agi desta forma, porque eu errei. Né? O momento da confissão é o momento de se humilhar diante de Deus e mostrar que nós precisamos da misericórdia do Senhor, porque nós erramos. É porque pelas consequências dos nossos erros, das nossas falhas, da nossa falta de manutenção, da nossa falta de vigilância, é que vem as perdas, vem os danos em nossas vidas. Né? A confissão aqui no verso 1, no capítulo 1, né, no 6, no verso 6, na parte B, que nós lemos a parte 1 ainda agora, e nós vamos ler que hoje eu faço perante a ti, né, dia e noite, né, orando pelos filhos, né, de Israel, da oração aí, da parte B. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu, a casa do meu pai, temos pecado. De todo nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Né? Então, falta de vigilância, pecado, né? O cometimento de erros, às vezes recorrentes, e a palavra diz que um abismo, né? Provoca outro abismo, o abismo puxa um outro abismo, causa um outro abismo, e nós precisamos, diante de tudo, confessar, dizer, Senhor, eu errei, eu preciso da tua misericórdia, rever, eu preciso reconstruir, ou a minha família, ou o meu laço, ou algo que o Senhor queira que eu faça e eu estou deixando de fazer, não é? Reconstruir. Então, nós precisamos confessar e dizer, Senhor, os meus erros, o que eu estou fazendo de errado. Eu, como igreja do Senhor, onde eu tenho errado. Isso é fundamental. Você quer reconstruir? Vamos confessar. Vamos falar para o Senhor, confessar nossos erros, nossos pecados. Por quê? Nós sentimos, nós sabemos. O arrependimento. Tem que haver arrependimento. Lá no verso 1, também, no capítulo 1, no 9a, diz assim: E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos. E vós vos convertereis a mim, né? Vocês precisam se arrepender,
Vocês precisam voltar a mim, voltar a me ouvir. Que às vezes nós queremos que Deus abra os seus ouvidos para que possa nos ouvir, mas às vezes nossos ouvidos estão fechados para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o querer de Deus. As nossas mãos estão fechadas, atadas para negligenciar o agir de Deus, ou para se deixar ser usado por Deus. Arrependimento e obediência. No 9 ainda. Porque ele diz assim, né? E vós vos convertereis a mim, e eu guardareis os meus mandamentos e os cumprirei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam em extremidades do céu, não importa a situação, onde é que você esteja, o que aconteceu. Se nós voltarmos, Senhor, estamos aqui arrependidos e prontos. Ele vai tirar, Ele vai restaurar, Ele vai resgatar, Ele vai dar força, Ele vai renovar, né? Mas nós precisamos obedecer, ouvir, né? E outro ponto também é coragem, né? Porque covardes, né? Deus não chamou covardes. Nós precisamos ter coragem, né? Para reconstruir. Aqui no capítulo 2, no verso 3, eu achei o Neemias, né? Muito corajoso. Aqui no verso 3 ele diz assim: E disse ao rei, viva o rei para sempre, como não estaria triste meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas pelo fogo. E ele teve coragem para dizer, por quê? Você acha que eu estaria... Por que você queria? Talvez se você quisesse que eu estivesse com o rosto alegre diante de tanta catástrofe, coisas ruins acontecidas com o meu povo, né? Parecia um pouquinho irônico, né? Uma coisa assim, um pouquinho irônica, né? Que ele disse como não estaria triste o meu rosto, né? E eu achei isso de extrema coragem, porque muitas vezes nos acovardamos diante de situações onde nós precisamos avançar e ter coragem para dizer, para abrir a nossa boca, né? E muitas vezes nós tememos a ação de um superior ou de alguém poderoso e nos calamos. Mas ele não, ele foi destemido, ele sabia que o povo estava sofrendo humilhações e que dor horrível para ele. Ele estava sentindo, ele poderia estar nem aí, né, irmãos? Desculpe o termo muito simples, mas nem aí, ele estava ali, ele era copeiro, ele comia do bom e do melhor, ele vivia ali na presença. Mas não, ele se importou com o seu povo que estava sofrendo e chorou e clamou por isso. E não teve nenhum tipo não se acovardou. Ele foi falar com o rei, pedir permissão para que fosse, ainda foi mais audacioso, pediu cartas, né? Pediu vários benefícios ao rei para que ele pudesse seguir, né? Então foi muita coragem. Isso nós, como povo de Deus, para reconstruir precisamos de coragem, não nos acovardar, sermos servos corajosos diante das dificuldades, não se abater, mas crer que o Deus está conosco e Ele sim, Ele estando à frente, nós podemos marchar sim. Nós temos vivido momentos muito difíceis, né?
Irmãos, está se alongando muito, eu vou resumidamente já falar da determinação e fé do nosso profeta. E a primeira construção, né? Então ali ele trouxe todas as palavras dele, veio trazendo ânimo, né? E trazendo coragem ao povo, até o ponto deles disserem, sim, mas vamos sim reconstruir. Então ele trouxe aquela injeção de ânimo maravilhosa que você só busca onde? No Senhor. É o Senhor que nos anima, é Ele que nos movimenta. É Ele que movimenta a sua igreja. E o muro, irmãos, nós temos que voltar para as nossas vidas e ver se o muro que a gente está construindo não é um muro de separação, né? Nós vamos ver se as portas que nós estamos construindo na nossa vida, será que o muro que nós estamos construindo, reconstruindo, é um muro de segurança para nós mesmos, para a nossa igreja, para o povo de Deus? Ou será que é um muro de separação entre o povo de Deus, ou família, ou amigos? Será que você está construindo um muro para separar? Nós precisamos construir um muro para unir, né? Para estarmos juntos, numa só fé, num foco. Será que as portas que nós estamos construindo, será que é para fechar, para impedir, né? Que eles construíram a porta para proteção, mas aquela porta ali era uma porta de tomada de decisão. Ali o povo decide quem vai entrar e quem vai sair, né? Então a porta significa uma tomada de decisão, mas decisões corretas. Será que os muros, né, que nós estamos reconstruindo são muros realmente para edificar a igreja? Vamos pensar nisso, que os nossos muros sejam para a segurança da igreja de Cristo e muros para avançar, não muro para fechar e separar. Amados, que Deus abençoe a todos. Amém.